Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez à Nova Semente. Que bom que você pode estar com a gente de novo, nesse sábado, para estudarmos a Bíblia. Quero agradecer o carinho da igreja, os muitos parabéns que recebi, também o presente que ainda não olhei, mas falei que pelo peso deve ser muito bom. Eu agradeço bastante pela oportunidade de celebrar isso com vocês. Comentei no primeiro culto que agora estou na idade que quase dá para começar a falar sem perder minha credibilidade. Quase. Falta um pouquinho. 27 anos. Estamos aí. Sempre essa reação. Nossa. É isso, por isso que eu não falo, é por essas coisas. Quero saudar também você que acompanha a gente pela internet. Seja muito bem-vindo para estudar a Bíblia com a gente. É sempre um prazer te receber, ainda que virtualmente. Hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, já quase entrar na reta final, da série de estudos que já temos estudado há 3 semanas já. O nome da série, Um Simples Olhar. Eu não sei se você pôde acompanhar conosco essa série, todos os episódios. Hoje nós já vamos para o 4º e penúltimo capítulo dessa série, onde temos estudado histórias de Jesus Cristo, episódios de quando ele esteve andando aqui nessa terra, tanto histórias de encontros que Jesus teve, quanto histórias de milagres que Jesus realizou. E todas essas histórias têm um ponto em comum: o olhar de Jesus. Um olhar diferente, um olhar que penetra o coração, penetra a alma, um olhar que é transformador, um olhar que traz cura, transformação, um olhar que traz conversão, um olhar que traz salvação. É isso que temos estudado. Só para refrescar sua memória, nos 3 episódios que tivemos até agora, já estudamos sobre a história da mulher com fluxo de sangue, no primeiro tema. No segundo tema, estudamos a história do jovem rico. E, finalmente, na semana passada, com a presença aqui do pastor Dax, estudamos sobre a história da cura de um cego e também a história do pequeno Zaqueu. Histórias que foram impactantes para nós. Hoje vamos estudar mais uma história de mais um momento onde o olhar de Cristo se destacou. Vamos estudar a história de Mateus, o discípulo de Jesus. Vamos ver através dessa história que o olhar de Cristo, esse simples olhar, é um olhar que vê além do preconceito. É isso que estudaremos hoje. Antes da gente abrir a Bíblia, especificamente no texto de hoje, eu queria te propor uma ilustração aqui bem rápida, tá? E aí eu vou pedir para você imaginar o personagem, ou a personagem que eu vou descrever. Imagine uma figura política. Qualquer um. Pode ser um deputado, um vereador, um senador, seja qual for o cargo dele. Imagine uma figura política, certo? Agora imagine que essa figura política, ou essa pessoa, é extremamente corrupta. Sei que não é tão difícil assim de imaginar. Mas imagine que é uma figura política extremamente corrupta. Só que, brincadeiras à parte, imagine que nesse caso, não é que ele é corrupto porque a gente generaliza que todo mundo é corrupto. Não, não é isso. Realmente ele é corrupto porque já foi comprovado, já foram achadas coisas no apartamento dele, como a gente vê de vez em quando. Imagina que é uma coisa muito séria, a tal ponto que não existe mais discussão sobre o tema. Mesmo os seus aliados, nem eles mais tentam defender, porque realmente é comprovado que esse político é corrupto. Então imagina que é o auge da corrupção aí de um político. Imagine que já foi julgado, e já foi comprovado, é atestado, é um fato, não existe mais discussão que aquele político é corrupto. Só que ele tem muito poder, muita influência, fez várias manobras, e apesar de ser comprovado o seu erro, ainda assim ele continua trabalhando na Câmara, seja qual for a que você imaginou. E agora imagina que todo dia você liga a televisão ou na internet, nas notícias, e você vê aquele rapaz, aquela mulher, aquele deputado, ou seja qual for, aquele político de cara de pau lá, todo dia trabalhando como se nada tivesse acontecido. De vez em quando ele dá uma entrevista e fala que foi tudo armação da oposição. Imagina toda essa cena. E cada vez que você olha para o rosto dele lá trabalhando, sobe aquela raivinha santa no coração, assim, sabe? Como que esse camarada, cara de pau, continua lá? Imagina, vem até uma coisa ruim, e aí você de vez em quando para lembrar a quantidade de impostos que ele já roubou, porque você está lá no hospital e não está tendo atendimento que precisa por falta de materiais ou de médicos, e você para relacionar quanto dinheiro público ele já roubou, e vai te dando aquela coisa ruim.
Ou então você, quando vai declarar seu imposto de renda, você percebe a quantidade de imposto que você está pagando, e aí você fica com mais raiva ainda daquele camarada porque você está pagando para o bolso dele. Imaginou a cena? Ok. Agora imagina que exatamente essa pessoa que você imaginou, com toda a corrupção dela, ela é anunciada aqui na Nova Semente como o novo pastor dessa igreja. Como você reagiria a essa cena? Qual sentimento você teria? Você continuaria vindo aqui? Você permitiria que isso acontecesse? Como você reagiria? Como pode uma pessoa corrupta estar na liderança da igreja? Como pode uma pessoa corrupta, um líder do país corrupto como esse, serviço público corrupto como esse, está agora liderando a obra de Cristo? Como você reagiria? Qual sentimento viria ao seu coração? Talvez seja exatamente esse sentimento que veio ao coração das pessoas, seguidores de Jesus e até os fariseus, quando viram Jesus Cristo, chamando Levi Mateus para se tornar um dos seus 12 apóstolos. Eu vou explicar o porquê. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Agora pode passar a raiva do coração, tá? Fica de bem agora de novo, relaxa, tá tudo certo. Era só uma brincadeira. Mateus capítulo 9, verso 9. Esse é o texto que vamos ler primeiramente. Mateus capítulo 9, verso 9, a história de Mateus. Antes de ler, quero mais uma vez te convidar a mais uma oração, para Deus preparar nosso espírito para a leitura da sua palavra agora. Você me acompanha nessa oração? Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez, em mais um início de tarde, poder estarmos aqui, Senhor, para estudar a Tua palavra. Seja fisicamente, seja virtualmente, como é bom a gente poder se reunir, Senhor, e poder parar tudo, desligar todas as distrações, para poder estar 100% focado agora no que a Tua palavra tem a dizer, Senhor. Meu Deus, nós vamos estudar hoje a história de Mateus. Tantos ensinamentos tem essa história, apesar de tão curtinha. Que o Senhor possa preparar nosso coração para entender a Tua vontade para nós hoje, para que nós possamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor. Possamos de alguma maneira entender como viver mais próximo do ideal que o Senhor sonhou para nós. Por isso que nesse momento, todo som e barulho se cale. Apenas a sua presença possa ser sentida aqui em nosso meio, e que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mateus capítulo 9, verso 9, a Bíblia diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele então se levantou e o seguiu. Ponto. Essa é a história do chamado de Mateus. Não feche sua Bíblia ainda. No final do nosso estudo nós vamos voltar para ler a sequência dos versos. Mas queria analisar com você esse único verso que já traz profundos ensinamentos para nós. Deixa eu te dar um pouquinho do contexto. Jesus ele estava andando entre as cidades, podemos até talvez dizer que ele estava viajando entre as cidades e vilarejos ali de uma certa região de Israel. Cada cidade que Jesus passava, cada povoado que Jesus encontrava, cada cidadão, indivíduo que tinha um encontro com Jesus, era completamente transformado. Pessoas eram curadas, ensinamentos eram passados, mentalidades eram transformadas. Chega um momento que Jesus decide voltar à sua terra, não a terra natal, mas talvez aquela cidade que Jesus adotou quase que como sua no coração, a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum foi palco de muitos milagres de Jesus. Algumas das histórias que estudamos já nessa série, por exemplo, cito aqui só a título de exemplo a história da mulher com fluxo de sangue, também aconteceu na cidade de Cafarnaum, uma cidade extremamente importante para o ministério de Cristo, palco de cenas sobrenaturais. Jesus tinha um carinho muito grande por essa cidade, a tal ponto que em Marcos capítulo 2, verso 1,
A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega em Cafarnaum, as pessoas dizem que Jesus havia voltado para casa, é a expressão que eles usam, porque de fato aquela cidade era especial para Jesus. Quando Jesus chega em Cafarnaum, se você ler do verso 1 até o verso 8 desse mesmo capítulo, você vai ver que Jesus realiza um outro milagre. A história desse milagre não é o nosso foco, mas só para te contextualizar, é aquela história onde Jesus estava ensinando dentro de uma casa e milhares de pessoas estavam ali abarrotadas dentro daquele ambiente, tentando ouvir Jesus. E quando um paralítico tenta se aproximar de Jesus e não consegue, seus amigos têm uma ideia. Colocam esse paralítico numa cama, numa maca, levam até o eirado, ou ao terraço, o teto da casa, abrem um buraco ali no teto, talvez de palha, de algum material orgânico, e descem com uma corda a cama desse paralítico que não conseguia chegar até Jesus. Então agora ele simplesmente começa a descer, bem no meio onde Jesus estava. E ali diante de Jesus, Jesus cura aquele homem. Não só isso, Jesus declara que perdoa os pecados daquele homem, e você pode imaginar o rebuliço que isso causou. Os seguidores de Jesus ficaram impressionados com um homem que pode curar um coxo, fazê-lo andar novamente. Já os fariseus e críticos de Cristo ficaram impressionados no sentido negativo, ficaram abismados, atordoados, porque quem é esse homem que se diz ter autoridade para perdoar pecados? Então causa uma confusão ali. Jesus então sai daquela casa e começa a andar de novo no vilarejo. E a Bíblia diz então agora que Jesus vai andar em direção novamente ao mar. Ele volta à praia por onde ele chegou em Cafarnaum. E é nesse caminho, em direção à praia, que ele avista o tal do Mateus, assentado na coletoria. Quem era Mateus? Quero só deixar para você aí a dica, você que gosta de anotar. Alguns detalhes que eu vou colocar aqui não estão nesse relato. Curiosamente, aqui nós temos o relato da história de Mateus, pelo próprio Mateus, mas é o relato mais enxuto, talvez o mais curto, mais objetivo de todos. Nós temos mais detalhes nas outras versões. Se você quiser ler depois, Marcos capítulo 2, verso 13 a 17, Marcos capítulo 2, verso 13 a 17, e também Lucas capítulo 5, verso 27 ao 32, contam essa mesma história que estamos lendo em Mateus. Quem era Mateus? Muito bem, a Bíblia diz que esse homem tinha dois nomes, ou a Bíblia se refere a ele de duas maneiras, Levi e Mateus. Muito provavelmente esse segundo nome seja o preferido do próprio Mateus, porque ele mesmo, no seu evangelho, escolhe esse nome para se referir a si próprio. Mas tradicionalmente o conhecemos como Levi Mateus. Marcos nos conta que o nome do seu pai era Alfeu. Eu comentei no primeiro culto que aprendemos na Copa do Mundo, que se Mateus tivesse nascido na Islândia, seu nome seria Alfeusson. Mas isso não acrescenta em nada ao nosso estudo. Não sabemos nada sobre a história de Mateus. Não conhecemos seu passado, não conhecemos sua vida como um todo, mas nós temos a informação talvez a mais relevante para essa história. Mateus era um cobrador de impostos, ou como alguns trechos vão dizer, um publicano. Bom, você sabe o que era o cobrador de impostos para aquele tempo, e na semana passada nós estudamos um pouco mais a fundo quando estudamos a história de Zaqueu, mas eu vou refrescar sua memória, ou talvez alguém que não conheça, talvez de maneira rápida aqui. O que era o cobrador de impostos? Bom, o cobrador de impostos naquele tempo era uma pessoa completamente marginalizada, era uma pessoa rejeitada pela sociedade. É bem verdade que até hoje ninguém é amigo do cobrador de impostos, mas naquele tempo era muito pior a situação. Por quê? O contexto é importante. Veja, o povo judeu vivia sob o jugo do Império Romano. Os romanos exerciam opressão sobre os judeus, sobre outros povos também, é verdade. E qual era o método que eles usavam para manter o controle do povo subjugado? Eles pegavam pessoas dessa pátria e colocavam a serviço do império para poder cobrar impostos. Explicando de maneira prática aqui. Mateus era judeu. Os judeus eram dominados pelos romanos, mas agora os romanos contrataram Mateus para cobrar impostos dos judeus. Então, Mateus era um funcionário público, mas que servia ao império que oprimia o seu povo. Deve entender a dimensão do problema? Por isso, o cobrador de imposto era tido como um traidor. O cobrador de impostos era tido como um desertor. Era alguém que estava traindo seus compatriotas. Era como se ele apoiasse o Império Romano e a opressão que exercia sobre o seu próprio povo. Por isso o ódio tão grande com os cobradores de impostos.
eram traidores. Eles mudaram de lado na guerra. E tem mais. Porque agora nós lembramos que o Império Romano era um império pagão. E o povo judeu servia única e exclusivamente ao Deus de Israel. Por isso, quando um cobrador de impostos, ele fortalece o Império Romano, na verdade, ele está praticamente fazendo com que um império pagão vença o Deus de Israel. Por isso ele não era só um traidor, desertor, ele era um herege, porque ele estava trabalhando contra Deus, o Deus de Israel. Por causa disso, os publicanos eram inclusive proibidos ou impedidos de participar de diversos rituais no templo. Eles não eram dignos de adorar a Deus uma vez que trabalhavam contra Ele. Por tudo isso, os publicanos eram considerados a melhor definição, talvez, de pecadores. Em alguns trechos da Bíblia, a imoralidade de um cobrador de impostos era considerada tão grave que ela é colocada, o cobrador de impostos é colocado em pé de igualdade com prostitutas, em termos de pecaminosidade, no conceito daquela época. Bom, havia alguns tipos de cobranças, ou alguns tipos de impostos no Império Romano, logicamente não eram só. Mas o tipo de imposto que Mateus cobrava trazia consigo uma curiosidade bastante interessante. Alguns comentaristas da Bíblia destacam que Cafarnaum era uma cidade que era bastante estratégica economicamente falando, o posicionamento dela. Por quê? Justamente por ser à beirada ali, à margem do mar ou do rio, barcos ou várias pessoas vinham de fora, trazendo mercadorias para dentro de Israel, ou daquela região, e passavam para o Cafarnaum. Cafarnaum era como se fosse uma porta de entrada. Por isso, os líderes romanos, eles colocavam ali banquinhas como se fosse um tipo de alfândega, para poder cobrar imposto, colocar taxas sobre os produtos que eram importados, digamos assim, em termos atuais. Herodes Antipas provavelmente era quem controlava essa bancada onde Mateus trabalhava. Mateus trabalhava então próximo ao mar, com a entrada de mercadorias. Muito bem, qual que é o grande ponto aqui? Nesse tipo de imposto, havia espaço para que o cobrador de impostos sobretaxasse o produto que estava entrando. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que ele tinha que pagar R$1 por cada produto que entrava na região ao seu superior. Mas ele tinha liberdade para cobrar R$2, e esse real extra ia para o seu bolso. Por isso era muito comum naquele tempo, e hoje em dia, por que não, que as pessoas, ou que os cobradores de impostos sobretaxassem, quase que extorquindo as pessoas que passassem por ali, porque todo o ganho extra era para o seu bolso, então eles enriqueciam às custas da exploração das pessoas que passavam por ali. Por isso o cobrador de impostos era um traidor, desertor, era um herege, o cobrador de impostos era um ladrão. Esse era Mateus. Um desertor, um herege, um ladrão. E é esse homem que Jesus escolhe para se tornar um dos seus discípulos. É esse homem que Jesus escolhe para liderar junto com ele o seu ministério. É esse homem. Corrupto, ladrão, quem sabe hipócrita. É muito provável que Mateus já tivesse ouvido os ensinamentos de Jesus. A Bíblia não fala, mas é muito provável que Mateus já tivesse escutado alguma coisa sobre os ensinamentos do Jesus Nazareno. O que nós sabemos de fato é que Mateus era um profundo conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Como sabemos disso? No seu Evangelho, o Evangelho de Mateus. Nós temos diversas citações do Antigo Testamento. Um estudioso comentou que 99 vezes Mateus faz referência ao Antigo Testamento no seu Evangelho. Logicamente é o Evangelho que mais cita as Escrituras, o Antigo Testamento. Mateus era um profundo conhecedor da palavra de Deus. E aí isso não está escrito, mas não é muito difícil presumir, talvez você vá imaginar isso comigo também, que Mateus vivia uma crise de consciência. Como um profundo estudioso da palavra de Deus, Mateus sabia muito bem a gravidade dos seus atos. Mateus sabia muito bem que perante os seus compatriotas, ele era tido como um desertor, como um herege, como um ladrão.
talvez ainda depois de ouvir as mensagens de Cristo, ainda mais inicia um conflito no coração de Mateus. Mas por alguma razão ele não conseguia deixar a mesa de coletoria. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White escreve de maneira bastante curiosa que Mateus tinha o desejo de seguir o homem Jesus. Mateus já tinha o desejo de seguir esse Cristo onde é que ele fosse, só que Mateus não se sentia digno de fazê-lo. Você sabe que naquele tempo, ser um discípulo nada mais era do que ser um aluno, ser um mestre nada mais era do que ser um professor. Você não podia simplesmente se tornar um discípulo de alguém. Você tinha essa decisão, ok, mas o mestre, ele precisava dar o aval, ele precisava concordar, ele precisava permitir que você se tornasse discípulo dele. Pois o que Mateus pensava, eu quero ser discípulo de Cristo. Mas quem sou eu para que Cristo pelo menos considere a possibilidade de permitir que eu o siga? Mateus se sentia no fundo do poço espiritual. Mateus não conseguia ir até Cristo. Mas então a Bíblia diz que Cristo foi até ele. No texto que lemos, vemos que Jesus viu Mateus. Jesus olhou para Mateus. Jesus olhou fixamente, especificamente para Mateus. Jesus olha para aquele homem, mas ele vê muito além do preconceito ou da heresia que existia em torno daquela posição. Jesus olha para Mateus e vê muito além da traição ou do conflito de consciência que aquele homem vivia. Estava ouvindo uma pregação sobre o tema essa semana, e uma frase me chamou a atenção do pregador, que ele dizia: Cristo, quando olhou Mateus, ele não viu apenas aquele homem, ou o que ele era. Cristo viu o que ele poderia se tornar. Cristo viu além. Cristo viu o que ele poderia ser. E a Bíblia diz então que Cristo se aproxima de Mateus e faz o chamado: segue-me. E Mateus o seguiu. Dessa forma, Mateus se tornou o 5º discípulo a ser chamado por Jesus. A história de Mateus ela é curta, é um verso só o chamado dele. Mas eu confesso para você que, estudando sobre isso em casa, me permita afirmar que talvez a história de Mateus seja um dos mais fortes e talvez mais claros exemplos do que significa discipulado, que tanto falamos aqui na Semente. O que significa de fato se tornar um discípulo e seguidor de Jesus. Ah, como a história de Mateus é forte com relação a isso. Alguém que vivia em erros, entregue a práticas que ele mesmo, de certa forma, condenava, mas que um encontro, um olhar, foi capaz de transformá-lo por completo. Por isso, ao estudar a história de Mateus, nós podemos entender que ser discípulo implica em 3 ações. Se você hoje quer ser um discípulo de Cristo, se você hoje, talvez como Mateus, se sente no fundo do poço espiritual, mas deseja seguir esse homem Jesus, ser discípulo de Cristo implica em 3 ações. A primeira delas, seguir. A primeira ação que vemos de Mateus é o seguir. E parece que é bobinho, mas eu confesso que esse ponto é o que mais me intriga. O chamado de Cristo. Já parou para pensar? Veja, Mateus não sabia o que aconteceria com ele depois de aceitar o chamado de Jesus. Mas nós conhecemos a história até o final e nós sabemos para que Jesus estava chamando Mateus. Veja, o chamado de Jesus era grandioso, porque Jesus estava chamando Mateus para mudar de vida. Jesus estava chamando Mateus para deixar tudo para trás, para servir o Deus do universo em forma de homem. Para pensar. Jesus estava chamando Mateus para posteriormente ser um dos cofundadores do que hoje nós chamamos de cristianismo. Jesus estava chamando Mateus para participar da história que dividiria a nossa história no meio. E todo esse chamado intenso, profundo, surreal, ele se resume a uma única palavra: segue-me. Segue-me. Para pensar o que isso significa. Todo o chamado de Jesus a Mateus se resume a uma única palavra: segue-me. Mais nada, segue-me. É a única palavra. Jesus não trava um diálogo com Mateus. Jesus não chega para Mateus dizendo: Mateus, eu sei que você está passando, me siga e tudo isso vai mudar. Não, no fundo, para pensar, Jesus e Mateus eram 2 estranhos. Eles não se conheciam, nunca tinham se falado.
apenas trocaram olhares, e a primeira palavra, o chamado, uma única palavra, Mateus, segue-me. Por quê? Para quê? Onde? Segue-me. Para pensar se fosse você sentado naquela mesa de impostos, sua vida. Eu estava até essa semana, eu li uma especulação, que talvez é a especulação mais especulativa que eu já vi na minha vida, que especulava qual era a idade de Mateus no chamado de Jesus. Mas assim, não tinha base nenhuma. Mas enfim, a especulação especulava que ele tinha em torno de 40 anos. Imagina, não sei quantos anos ele tinha, mas uma vida feita. Alguém que tinha estabilidade financeira, era um funcionário público. Mateus era rico. Mateus tinha uma vida formada. Um estranho aparece para ele, andarilho praticamente, aparece para ele e diz: Mateus, segue-me, e isso é o suficiente. Uma única palavra: segue-me. Segue-me. E se fosse você? Se um estranho aparecesse para você fazendo uma oferta dessa, talvez a pergunta mais lógica seria: Senhor, segue-me para quê? Seguir para onde? O que a gente vai fazer? Até quando? Para onde a gente vai? Qual é o propósito? Não, Jesus não fala nada disso. É interessante que em outros chamados de discípulos, Jesus olha para os discípulos e fala: segue-me e eu te farei pescador de homens. Segue-me e você será salvo. Segue-me e nós vamos transformar o mundo. Para Mateus, Jesus não fala nada. Jesus apenas diz: segue-me. Estudando essa experiência de Mateus, o renomado teólogo Bonhoeffer, ele faz a seguinte análise, um parágrafo sobre a história de Mateus. Ele diz assim, vou ler para você: a Mateus não lhe interessam razões psicológicas para explicar as decisões piedosas de um ser humano. Por que não? Porque para esta sequência de chamado e ação, só existe uma razão válida: o próprio Jesus Cristo. É Ele quem chama e por isso o publicano o segue. Neste encontro é testemunhada a autoridade de Jesus, que é incondicional, imediata e sem explicações. Nada o precede, nada lhe segue, senão a obediência da pessoa que foi chamada. Veja só, aqui sabemos a respeito do conteúdo do discipulado: segue-me, vai andando atrás de mim, eis tudo. A única coisa que nós sabemos sobre o discipulado, sobre o chamado que Jesus nos faz, é segue-me. É tudo que você precisa saber. Segue-me. Para onde, Senhor? Para quê? Quanto tempo? Não importa. Vem me seguindo. Segue-me. Ser discípulo significa seguir e não saber. E se já é impressionante o chamado de Jesus se resumir a uma única palavra, também é impressionante a resposta de Mateus. Porque a esse pedido tão profundo e tão estranho, Mateus não responde uma única palavra. Para pensar. Mateus não faz questionamentos. Mateus não hesita, não titubeia. Mateus nem mesmo responde afirmativamente. Mateus nem olha para Jesus e diz: Jesus, quer saber? Eu aceito. Não! Qual é a resposta de Mateus? Ele se levanta e segue. Ser discípulo não implica em uma pomposa e emocionante declaração de fé. Não implica em um ato heróico que expõe ao mundo a sua decisão. Ser discípulo implica em apenas e tão somente, muitas vezes no silêncio, obedecer ao chamado do Mestre. Hoje, Jesus olha nos teus olhos e te diz: segue-me. Ele não quer ouvir sua resposta. Levanta e siga. Jesus não quer uma declaração de fé. Jesus não quer um forte: sim, Senhor, eu te sigo até a morte. Não, Jesus quer a sua obediência. A resposta ao chamado do discipulado nada mais é do que obediência. Obediência ao Mestre. Obediência ao convite do Mestre, ainda que em silêncio. E aqui eu te faço a pergunta: será que hoje você tem decidido seguir o modelo de Cristo? Será que hoje você tem respondido positivamente ao chamado de Jesus para ser um discípulo dele?
Ou será que você tem realmente obedecido, se levantado e seguido esse mestre? A sua fé se consiste em declarações de fé, ou seu discipulado se consiste em obediência, ainda que em silêncio? Segue-me, é tudo que Jesus diz. A segunda ação, depois de seguir, deixar, é a segunda ação que vemos nesse verso. O trecho de Lucas, a versão de Lucas, dá um detalhe muito interessante sobre essa história, porque Lucas diz assim, que depois que Jesus falou, segue-me, Mateus se levantou, e a ênfase, deixando tudo, o seguiu. Mateus se levantou e deixando tudo, o seguiu. Isso aqui é muito forte. Mateus deixou tudo. Mateus se levantou daquela mesa de impostos, de coletoria, e deixou. Mateus deixou aquela mesa. O lucro que Mateus tinha ganhado naquele dia ficou lá na caixa registradora, ele não veio buscar. Mateus deixou o seu emprego, porque ele não deu satisfação para o seu superior. Mateus deixou a sua vida. Mateus deixou tudo para atender o chamado do siga-me. A gente sempre menciona que a maioria dos discípulos de Cristo eram pescadores, e aqui tem uma parte curiosa, porque nós vemos que Jesus chama os pescadores, e os pescadores deixam tudo para trás e seguem a Jesus. Só que, em vários momentos da história, nós vemos que esses discípulos, eles voltam a pescar. Quantas vezes nós vemos histórias de Jesus com os discípulos, eles estão pescando? Mateus é diferente, porque Mateus deixou aquela mesa de impostos, e ele nunca mais voltou para aquilo. Os discípulos antes eram pescadores que agora se passaram seguidores de Cristo e quando dava tempo pescavam. Mateus não. Mateus abandonou tudo o que ele era definitivamente. Nunca mais voltou para aquela mesa de impostos. E assim eu te pergunto, o que você precisa deixar hoje para seguir a Cristo? Mateus entendeu que aquela mesa de impostos impedia que ele vivesse uma transformação completa por Cristo. O que hoje te impede de seguir Jesus? O que você tem que deixar hoje para seguir Jesus? Mateus deixou tudo. O que é o seu tudo? O que é tudo para você? Que fique claro que eu não estou dizendo aqui que é para você deixar o seu emprego, mas pode ser que seja. Eu não estou dizendo aqui que é para você deixar de lado todo o seu dinheiro, mas pode ser que seja. Eu não estou dizendo aqui para você deixar a sua cidade, mas pode ser que seja. Eu não estou dizendo para você deixar de lado seus hobbies, hábitos, gostos, preferências, mas pode ser que seja. O que é o seu tudo? O que é o seu tudo para você deixar para trás? O que é o seu tudo que te impede de viver a transformação plena de Cristo? O que você precisa deixar hoje? Enquanto não tivermos coragem de levantar e nos afastar da mesa de impostos, não podemos seguir a Cristo completamente. E não poderemos viver a experiência completa de ser um discípulo de Jesus. Seguir, deixar, e finalmente eu chego ao terceiro verbo, trazer. Me permita ler a conclusão da história, no verso 10 do capítulo 9 de Mateus. Nós lemos o verso 9 antes. Quero ler o 10 em diante, vou ler aqui rápido por questão do tempo. A Bíblia diz assim: E sucedeu que, estando ele, Mateus, em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que comem o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você sabe, essa é a conclusão da história, e vale destacar que nem sempre os evangelistas contam a história de maneira cronológica. Estudiosos e comentaristas acreditam que esse banquete que Mateus serve, ele acontece talvez semanas ou até mesmo meses depois da experiência do chamado que ele recebeu de Cristo. Só que os evangelistas, eles colocam na sequência essa história, justamente para você saber qual foi a consequência do chamado, que Jesus realizou a Mateus. Qual foi a consequência? Isso é muito interessante, porque a Bíblia diz
que Mateus ele arma uma festa na sua casa. Marcos diz bem claramente que essa casa onde aconteceu o banquete era a casa de Mateus. Então o que acontece é o seguinte, vou dizer em outras palavras. Mateus viveu algo tão intenso com Cristo. Naquele chamado, Mateus foi transformado por Cristo a tal ponto, ele encontrou uma esperança, uma felicidade tão grande, que ele falou, eu preciso compartilhar isso com aqueles que estão na mesma situação que eu. Mateus faz um banquete, Mateus era rico, fez um festão, convidou Jesus, e adivinha quem foram os amigos que ele convidou para estar na festa? Os publicanos, cobradores de impostos, seus colegas de trabalho. Pessoas que viviam a mesma situação que ele vivia antes. E agora ele traz essas pessoas para quê? Para conhecer Cristo. E me permita agora presumir, imaginar, fantasiar talvez, como foi o convite de Mateus a esses amigos. Eu não sei se você consegue me acompanhar nessa ideia, mas eu imagino que Mateus chegou para os seus amigos e falou assim, amigo, cobrador de imposto, você que é que nem eu? Sabe aquela dor que a gente tem no peito? Sabe aquela crise de consciência que a gente sabe que está fazendo errado? Sabe essa sensação de viver duas caras? Sabe essa mentira que a gente vive? Sabe essa podridão que a gente sente por causa do que a gente faz? Pois eu conheci alguém que tirou isso de mim. Eu conheci alguém que me olhou nos olhos. Eu conheci alguém que viu além do preconceito. Eu conheci alguém que não me olhou torto. Eu conheci alguém que me ofereceu amor. Sabe a minha mesinha de impostos? Eu abandonei, porque agora eu vivo para esse homem. Vocês têm que conhecer ele também, porque é maravilhoso. Vocês têm que viver essa transformação. Vocês também têm que experimentar essa paz, o perdão. Vem na minha casa, vou dar uma festa, um banquete, tal dia, tal hora. Esse homem vai estar lá, eu quero que você converse com ele. Você vai gostar. Meus amigos, se isso não é discipulado, eu não sei o que é. Se isso não significa ser discípulo de Cristo, eu não sei o que é. Se isso não é testemunho, eu não sei o que é. Talvez teve um dia que você se sentiu no fundo do poço espiritual. E ainda que espiritualmente, Jesus olhou nos seus olhos. E você experimentou a graça, o amor e o perdão. Pois hoje é hora de olhar para os que estão do seu lado, na mesma situação que você estava, e dizer, eu conheço alguém que pode mudar. Eu conheço alguém que mudou quem eu era. Eu conheço alguém que tirou essa podridão de dentro de mim. Eu conheço alguém que me ofereceu perdão. Eu conheço alguém que me deu uma segunda chance. Eu conheço alguém que me deu uma nova vida. Eu quero que você conheça também. E para mim o mais curioso é que Mateus não leva Jesus até os seus amigos. Eu acho curioso isso. Mateus traz os seus amigos a Jesus. Venham conhecer Jesus, eu sei onde encontrá-lo, eu vou te levar até lá. Se você está aqui hoje é porque talvez você saiba onde encontrar Jesus. Pois agora é sua missão, é seu privilégio, virar para os seus amigos, colegas e pessoas na mesma situação que você, e dizer, eu sei onde encontrar esse Cristo. Ele vai te olhar nos olhos também, você vai experimentar essa paz que eu sinto, vem comigo, eu vou te levar até Ele. Vem na minha casa, eu vou fazer uma festa para te mostrar quem é esse Jesus. Se um dia você realmente experimentou a graça de Cristo e a transformação do seu coração, não é possível que você guarde isso para você. Não é possível que você come sozinho com Jesus em casa. Você chama os seus amigos também para participar desse banquete. Quem você tem trazido para Jesus? Quem você tem trazido para ter um encontro com um mestre que mudou sua vida? Quero terminar com 3 perguntas, já avancei o tempo. Vou terminar com 3 perguntas. A primeira pergunta é:
Talvez existam pessoas aqui hoje que pela primeira vez estão vendo Jesus olhar nos olhos, ainda que espiritualmente. Talvez aqui hoje tenham pessoas que, tal qual Mateus, já ouviram falar muito de Cristo, mas pela primeira vez estão sentindo Jesus olhando no coração, falando contigo, aquele incômodo. Hoje Jesus olha nos seus olhos, no fundo dos seus olhos, e diz: segue-me. Segue-me. Pastor, olha quem eu sou. Jesus não vai falar para mim, Jesus fala para você porque Ele falou para mim. Segue-me. A pergunta é: qual é a sua resposta? Jesus não quer ouvir o seu sim, forte, firme, não. Jesus quer que você simplesmente se levante e siga. Obediência é a resposta ao chamado do discipulado. Segunda pergunta. Se você aceita seguir Jesus, a segunda pergunta é: o que você precisa deixar para seguir a Cristo? Cristo pediu, ou Mateus deixou tudo. O que é o seu tudo? O que para você no coração significa tudo? Talvez você tenha que deixar isso. O que você precisa deixar para poder realmente experimentar a graça transformadora de Cristo e se tornar um seguidor dele? E a terceira pergunta: se você experimentou essa graça, quem você tem trazido aos pés de Jesus? Você tem mostrado o caminho para as pessoas? Você quer conhecer esse homem que me transformou? Eu sei onde encontrá-lo. Vem comigo, eu vou te levar até ele. Quem você tem trazido para Jesus? Seguir, deixar, trazer, isso é o que significa ser discípulo. Qual tem sido sua resposta para Cristo? Nós vamos terminar cantando desse olhar, esse maravilhoso olhar, que entra no teu coração, que rasga a tua alma, que te transforma. Que ao cantar essa música você possa responder para Deus essas perguntas. Não com sim, Senhor, eu aceito, mas com uma decisão de obediência. Que você possa responder simplesmente seguindo. Vamos cantar. Eu
Feche seus olhos, Senhor Jesus. Obrigado pelo seu maravilhoso olhar, Senhor. Obrigado porque mesmo se estivermos sentados atrás de uma mesa que escancara nosso erro, nossa prática pecaminosa, mesmo que a gente esteja se sentindo no fundo do poço espiritual, ainda assim, o seu maravilhoso olhar, ele atravessa todas as barreiras, Senhor, e vem no fundo dos nossos olhos. Seu maravilhoso olhar que transformou o nosso ser, todo o nosso viver. Obrigado pelo teu maravilhoso olhar, Senhor. Senhor, agora que o Senhor nos olha no fundo dos olhos, nós sabemos que o Senhor está nos pedindo para seguir-te, pois hoje nós respondemos, não com um sim afirmativo, ou com uma resposta contundente, mas respondemos nos levantando e te seguindo em obediência, Senhor, cada passo teu. Talvez no silêncio, copiando os teus passos, é como respondemos ao teu chamado. E uma vez que te seguimos, Senhor, hoje nós decidimos deixar tudo para trás. Seja o que for que tudo signifique, hoje nós deixamos, porque a única coisa que é tudo para nós é o Senhor. Por isso nos dá coragem, Senhor, para deixar tudo, mesmo que tudo envolva tudo. Nos dá coragem para deixar tudo, não amanhã, não hoje. Nos dá coragem para deixar tudo agora, Senhor, para sairmos daqui diferentes. E agora que experimentamos a tua graça, o teu amor, o teu poder, o teu perdão, Senhor, a gente vai preparar uma festa para apresentar o Senhor para os nossos amigos. Porque tem tanta gente que eu queria que conhecesse o Senhor como eu conheci, Senhor. Tem tanta gente que eu queria experimentasse isso que o Senhor está deixando eu sentir agora, Senhor. Então não falta nessa festa, por favor. Do mesmo jeito, Senhor, olha nos meus olhos, olha nos olhos daqueles que eu amo, daqueles que estão à minha volta, e ajuda a cumprir a minha missão de fazer mais discípulos. Nos usa, Senhor. Em nome desse Jesus, com um maravilhoso olhar, nós oramos em nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Abraça quem está do seu lado.